Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado aprova pagamento de auxílio emergencial para agricultores e familiares. Em São Paulo, vereadores definem medidas para o retorno das aulas escolares. E ainda os gols dos campeonatos estaduais. Tem time levantando a taça. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. Em São Paulo, a Câmara aprovou o projeto de lei com as medidas para o retorno das aulas nas escolas municipais. Da capital paulista, Giovana Rizardo. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A proposta foi aprovada pela maioria dos vereadores em definitivo e agora o texto vai para aprovação do prefeito. Entre as principais medidas estão a contratação de vagas no ensino infantil na rede particular, se necessário, também a contratação emergencial de professores, a ampliação do ensino integral para recuperar o conteúdo do ano letivo, a aprovação automática dos estudantes. A prefeitura fica autorizada a dar uma ajuda financeira para as famílias comprarem material e uniforme escolar. Durante a pandemia, os pais ou responsáveis decidem se o aluno volta às aulas presenciais. E o projeto não menciona uma data de retorno às aulas aqui na capital. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E ainda falando em educação, a partir do dia 11 de agosto, estudantes da rede pública de ensino do Pernambuco vão ter internet grátis. A Jaqueline Bandeira explica pra gente como isso vai funcionar. Boa noite. Boa noite, Patrícia. O programa chamado Conecta Aí deve beneficiar cerca de 500 mil de estudantes da rede pública de ensino no estado. Serão investidos 23 milhões de reais para oferecer internet gratuita para os alunos que estão com as aulas à distância. 30 mil professores da educação básica e 5 mil estudantes de baixa renda da Universidade de Pernambuco, a UPE, também serão beneficiados. O decreto do governo do estado que proíbe aulas presenciais em escolas e universidades em Pernambuco segue até o próximo dia 15 de agosto. A Secretaria de Educação ainda não informou se o decreto será prorrogado. Patrícia. Obrigada, Jaqueline. E o Senado aprovou nesta quarta o auxílio emergencial para agricultores familiares. Vamos a Brasília falar com a Nathalie Machado de quanto será essa ajuda. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia. Boa noite a todos. Será o mesmo valor que já tem sido pago às outras categorias, R$ 600. As parcelas serão pagas seguindo o cronograma oficial e vão incluir os empreendedores familiares rurais durante o período de calamidade pública. O projeto também prevê a prorrogação por 1 ano do pagamento de dívidas desses agricultores. O texto agora segue para a sanção presidencial. Outro projeto aprovado no Senado foi o que permite o uso dos recursos do salário educação para o pagamento de professores da rede pública durante a pandemia. Esse texto segue para a Câmara, que nesta quarta aprovou o aumento de pena para crimes de estelionato cometidos na internet. O texto segue para a análise do Senado. Patrícia. Nathalie, ainda com você, a Caixa Econômica Federal vai manter o pagamento do FGTS emergencial? Patrícia, a decisão da Caixa de manter a liberação do dinheiro aos trabalhadores veio após a medida provisória que regulava esse pagamento perder a validade. A Caixa informou que preza pela manutenção da ordem jurídica e que vai dar seguimento ao calendário de pagamento conforme o previsto. Ainda falta a liberação para quem nasceu entre julho e dezembro. A quantia de até um salário mínimo ficará disponível na conta digital a partir do dia 10 de agosto. Com a liberação do benefício, a expectativa é de injetar quase 38 bilhões de reais na economia, o que deve beneficiar 60 milhões de trabalhadores. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. E a proposta da reforma tributária enviada pelo governo ao Congresso está sendo feita em partes para priorizar o que já existe consenso. É o que explica o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou do JR Entrevista desta quarta, logo depois de uma videoconferência com parlamentares.
que nós devíamos começar a discussão pelo que nos une, não pelo que nos separa. Estamos todos unidos em torno da ideia do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado. E há, aparentemente, já desde o ano passado, me custou o secretário da Receita Federal toda essa conversa de CPMF, nova CPMF, que não é a CPMF. Nós justamente estamos buscando uma forma. Nós estamos entrando numa economia digital, uma economia de bits and bytes. As pessoas, há empresas como grandes empresas de fora, como Google, Amazon, está sendo discutido no mundo inteiro como é que elas podem ser tributadas, porque elas prestam serviço em vários países e não estão pagando impostos nesses lugares. Cabe a nós justamente desenhar o IVA, que desde a campanha nós defendíamos. Está aqui o Imposto sobre Valor Adicionado. Fizemos a nossa parte. Vamos conversar e ver se é possível juntarmos? Estamos todos de acordo nisso. Nós não conseguimos fazer isso, mas nós vamos fazer o resto. O senhor falou hoje na comissão que é maldade e ignorância comparar esse imposto de pagamentos digitais à CPMF. Por quê? Qual que é a diferença desses impostos? Quando a comunidade ainda é pobre, pouco desenvolvida, você vai tributando os produtos. E eles incidem muito sobre a classe mais baixa, a classe mais humilde. Então, o sistema tributário nasce regressivo, nasce punindo os mais pobres, botando imposto sobre os produtos e os mais pobres. Quando o país começa a se desenvolver, você pula para uma outra base. Renda, propriedade. E quando você começa a entrar numa economia onde 60%, 70% vai ser uma economia digital, você precisa, talvez, examinar uma base mais ampla ainda, para poder, com alíquotas baixas, aliviar até as outras cargas. Isso está em curso para esse setor, ministro? A nossa conversa foi sempre essa. A nossa conversa é o seguinte: estamos buscando uma base ampla o suficiente para eliminar os impostos mais cruéis que existem sobre o Brasil. É pegar a população, praticamente toda a população. Não é toda a população, mas é quem justamente usa os serviços digitais. Vamos procurar um imposto de base ampla, que a gente pode fazer o seguinte: desonerar o salário mínimo, cortar de 20% para 10% os encargos trabalhistas. Podemos subir a faixa de isenção de imposto de renda de R$ 1.900 para R$ 3.000, isentando aí mais 5, 6, 7, 8 milhões de brasileiros. Se você achar um imposto de base ampla, você pode fazer muita coisa. Você pode acabar com os IPIs da linha branca. Fogão, geladeira, máquina lavar roupa, isso tudo pode desabar, pode cair 10%, 5%, 20% o preço. No Rio de Janeiro, os deputados estaduais também aprovaram um projeto de lei que regulamenta a volta às aulas nesse período de pandemia. Vamos até lá. Boa noite, Pedro Paulo Filho. Quais são as regras? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Olha, uma das exigências é que, mesmo com o retorno das aulas presenciais, as escolas e as universidades aqui do estado do Rio devem dar a opção do estudo remoto, feito em casa. E essa medida deve durar até que esteja disponível uma vacina para a doença. O projeto diz também que os estudantes que optarem pelas atividades de ensino à distância devem manifestar esse interesse oficialmente, em um documento escrito, e que não pode haver diferença entre os conteúdos das aulas presenciais e remotas. Esse texto segue agora para a análise do governador, que terá 15 dias para sancionar ou rejeitar o projeto. Patrícia. Obrigada, Pedro. O Ministério da Agricultura apresentou nesta quarta o relatório final sobre as inspeções feitas na cervejaria Baker. Virgínia Nalon tem os detalhes. Boa noite. O que diz o documento, Virgínia? Oi, Patrícia, boa noite para você. O relatório confirma contaminações por monoetileno glicol e dietileno glicol desde janeiro de 2019, o que afasta a possibilidade de um evento isolado no histórico de produção da cerveja, como argumentou a defesa. O documento diz ainda que este tipo de contaminação é inédita em alimentos no Brasil e aponta que a empresa também possui falhas no sistema de controle interno, como informações incompletas nos relatórios de produção. A cervejaria segue interditada até que não haja mais riscos de produção de cervejas no local. 10 pessoas morreram intoxicadas depois de consumir cervejas da marca. Patrícia. Obrigada, Virgínia. Especialistas da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, apontaram que a explosão no Líbano teve 10% do impacto da bomba nuclear de Hiroshima, lançada durante a Segunda Guerra Mundial.
Segundo os cientistas, o acidente na capital Beirute foi uma das maiores explosões não nucleares da história. O diâmetro da cratera que foi criada pela explosão chega a aproximadamente a 124 metros, de acordo com a análise das imagens de satélite. Até agora, pelo menos 135 pessoas morreram e cerca de 5.000 ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da cidade. Agora o futebol. Corinthians e Palmeiras empataram sem gols na primeira partida do final do Campeonato Paulista. Em Pernambuco, o Salgueiro conquistou o título estadual. E no Paraná, o campeão saiu de virada. Coritiba saiu na frente do Atlético num pênalti convertido por Sabino. No segundo tempo, o Atlético Paranaense empatou com um lindo chute de Kelvin de fora da área. 2 minutos depois, o goleiro Alex Muralha saiu errado e Nicão virou o jogo. 2-1. Atlético tricampeão paranaense. Em Minas, Hever de cabeça fez 1-0 para o Atlético contra o América. No segundo gol, Marrone invadiu a área e teve calma para finalizar de cobertura. O venezuelano Savarino fez o terceiro. O adversário do Atlético na decisão do Campeonato Mineiro será o Tombense. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.